Você já percebeu como a gente adora acreditar que tem um controle da situação? Que a vida é um grande cardápio de possibilidades e você é o chefe 5 estrelas das suas próprias escolhas? Você vai querer com açúcar ou sem açúcar? Vai querer com amor ou sem emoção? E lá vai você, todo crente de que você é o protagonista lúcido da própria existência, o CEO da própria mente. Mas e se eu te dissesse que talvez as suas decisões já estavam tomadas antes mesmo de você decidir? Que o seu livre-arbítrio pode ser só um estagiário obediente de um cérebro que já assinou o contrato antes de você ler as letrinhas miúdas. E aí vem um golpe baixo. Você acha que é livre, mas talvez seja só previsível com uma boa autoestima. Acordar, levantar, escolher se vai beber café puro ou com leite, decidir a roupa, o caminho, o post que vai curtir, o que vai fingir que não viu, o emoji que vai usar para parecer espontâneo, tudo isso parece escolha, né? Mas e se eu te disser que seu cérebro já sabia o que você ia escolher milissegundos antes de você decidir? Pois é, meus ouvintes paradigmáticos, o seu cérebro é tipo aquele amigo que dá spoiler da série. Antes de você pensar, ele já te contou o final de Breaking Bad. E é aqui que entra a parte poética e trágica da coisa. A liberdade humana pode ser a mentira mais charmosa já inventada. É a ficção científica mais bem contada da espécie humana. A gente acredita nela porque a gente precisa continuar levantando da cama. É o que o filósofo Arthur Schopenhauer resumiu com uma precisão cirúrgica. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, você pode até escolher o sabor do sorvete, mas o seu desejo por chocolate em vez de morango já foi decidido pelo comitê interno dos traumas, hormônios e lembranças reprimidas da sua infância. A verdade é que essa ideia de livre-arbítrio é o ópio do século XXI. Mas agora em versão premium, com coach, motivação e fundo de trilha sonora inspirado no Coldplay. Você pode tudo! É o que o pessoal fica falando por aí. Mas não dizem que tudo inclui repetir padrões, buscar aprovação e tomar decisões baseadas em algoritmos que sabem muito mais sobre você do que a sua própria mãe. E sabe o que é pior? A gente gosta dessa farsa. Ela nos dá aquela sensação de que somos donos de alguma coisa. Nem que seja do seu feed no Instagram. Acreditar que decidimos é o jeito mais elegante de suportar o caos. É o nosso consolo filosófico. Se tudo é errado, foi minha escolha. Mas se tudo é certo, a decisão foi minha. Bonito, né? Poético. Só que talvez seja um pouco falso. Porque a cada vez que você acha que está decidindo, talvez esteja apenas assistindo o replay de uma decisão que seu cérebro já tomou nos bastidores. É como se você fosse o ator emocionado recebendo o Oscar, sem perceber que seu discurso espontâneo de agradecimento é um roteiro que já estava escrito antes da gravação. E ainda tem gente que fala em seguir o coração. Pessoal, o coração é um músculo. Ele não decide nada. Quem decide, ou acha que decide, é esse amontoado de neurônios traumatizados que trabalham em silêncio, sabotando sua própria narrativa de liberdade. E nós, coitados, seguimos acreditando que somos originais, que nossas opiniões são únicas, que nossos gostos são autênticos, que dessa vez é diferente. Não, não é. Você só está sendo coerente com o padrão que te trouxe até aqui. E quando você acha que está quebrando o padrão, parabéns, o cérebro só te ofereceu a ilusão da rebeldia para variar o cardápio do mesmo restaurante. Mas antes de você ficar deprimido e começar a achar que você é um robô com CPF, respira fundo. Essa descoberta ela não é uma sentença, ela é um convite. Porque se o seu cérebro realmente decide antes de você, então, quem é você? Será que somos apenas espectadores privilegiados do nosso próprio teatro mental? Será que somos marionetes conscientes que aprenderam a aplaudir o movimento dos próprios fios? Ou será que existe uma brecha, um milissegundo de lucidez entre o impulso e a ação? Aquele momento invisível em que talvez, só talvez, a liberdade pisque discretamente para você. Mas vamos lá, não se apresse a responder agora. Porque antes de filosofar demais, a ciência já estava rindo da gente há décadas. Um sujeito chamado Benjamin Libet colocou eletrodos na cabeça de voluntários e descobriu algo estarrecedor. O cérebro começa a agir antes da pessoa ter consciência da decisão. É como se o seu corpo dissesse vamos e sua mente respondesse ótima ideia. E é aí que a face fica ainda mais bonita. Você acredita que você é o comandante, mas talvez você só seja o narrador da viagem. Aquele que fica descrevendo o que já aconteceu. E se o seu cérebro é o verdadeiro diretor de espetáculo, o que é que sobra para você? Talvez o papel de comentarista esportivo da própria mente narrando decisões que já estavam em andamento. O cérebro é esse traidor simpático, sorrateiro, que mora dentro da sua cabeça e finge ser seu melhor amigo. Ele te convence que está tudo sob controle, que você é o comandante do navio. Quando na verdade você é o passageiro que tira uma soneca enquanto o capitão fica fazendo manobras proibidas. Pois é, meu caro espectador do caos, o cérebro decide antes de você. Antes de você pensar, ele já pensou. Antes de você querer, ele já quis. E o pior, ele faz isso com uma elegância de um mágico experiente. Ele te distrai com uma mão, enquanto com a outra mão esconde a carta que vai tirar da manga. Foi o que o neurocientista Benjamin Libet descobriu lá nos anos 1980, quando ele resolveu ligar o cérebro das pessoas numa espécie de tomada filosófica. Ele pediu que elas mexessem o dedo quando quisessem, e percebeu algo que fez a humanidade suar frio.
O cérebro se preparava para o movimento antes mesmo da pessoa decidir mexer o dedo. Ou seja, o seu corpo já começou o ato enquanto o seu eu consciente ainda estava na fila do pensamento pegando uma senha. Você consegue entender o tamanho dessa traição? É como se o seu cérebro fosse aquele amigo que te chama pra sair, mas já avisou pra todo mundo que é você que vai pagar a conta. Ele age por você e depois te convence que a ideia foi sua. E o pior é que ele é convincente. Ele é um verdadeiro marqueteiro da mente, você acredita. Jura que aquela escolha de pedir pizza em vez de salada foi uma decisão racional, consciente, merecida, mas o cérebro já sabia. Você queria a dopamina, não o alface. E aí que entra o psicólogo e o Nobel em Economia Daniel Kahneman, com cara de quem já entendeu a piada da vida antes da gente. No seu livro Rápido e Devagar, ele divide a mente em 2 sistemas. O sistema 1, o impulsivo, o automático e intuitivo, e o sistema 2, o racional, analítico e preguiçoso. Agora adivinha qual deles manda em você 90% do tempo? O rápido, intuitivo e instintivo. O sistema 1 é tipo aquele amigo que sempre fala primeiro no grupo do WhatsApp, mesmo quando não sabe o que ele está falando. Ele é emocional, é confiante, extremamente convincente. Já o sistema 2 é o sujeito que tenta manter a compostura, mas só aparece quando o outro já fez besteira. Kahneman mostrou que a maioria das suas decisões não passa nem perto da razão. O racional é o estagiário atrasado da sua mente. Ele só chega quando o instinto já entregou o relatório na mesa da ação. A parte lógica da sua cabeça é só o departamento de imprensa do cérebro, tentando explicar depois o que já foi feito. Se você parar pra pensar, é quase comovente, né? O cérebro te engana com muito carinho, ele não quer te ferir. Ele só quer te manter funcional, mesmo que isso signifique viver uma vida de mentira confortável. Ele inventa narrativas para justificar impulsos, cria memórias falsas para dar coerência ao caos, e ainda te dá a sensação de que foi você quem decidiu tudo. Lindo. Absolute Cinema. Um drama digno de Oscar. E o mais engraçado é que a gente se gaba disso. A gente acredita na própria coerência como se fosse virtude. Você fala olhando para o espelho, eu sou uma pessoa decidida. Mas se o cérebro é o roteirista oculto, talvez você seja apenas o ator que está improvisando dentro do script biológico. A verdade é que o cérebro é um ditador benevolente. Ele está ali, governando, sem eleições, mas te promete estabilidade emocional. E a gente aceita, porque é confortável achar que a liberdade é real, mesmo que seja só uma simulação muito bem feita. Quer ver um exemplo simples? Sabe quando você decide parar de rolar o feed do Instagram, mas continua rolando por mais 10 minutos? Isso não é preguiça. Isso é o seu sistema 1 negociando com a sua dopamina. O racional, coitado, ele até tenta intervir, mas é minoria no seu congresso neural. Você pensa que venceu a procrastinação, mas foi o seu cérebro que venceu você. De novo. É curioso pensar que essa máquina gelatinosa dentro do nosso crânio é ao mesmo tempo o juiz, o réu e o narrador da história. Ele produz o crime, escreve a sentença e ainda faz o resumo poético no final. O cérebro é o nosso contador de história interno, o maior roteirista do auto-engano que já existiu. Ele nos protege da verdade crua, porque a verdade pura seria insuportável. E a verdade é, você não pensa o que quer, você pensa o que você pode. Talvez o livre-arbítrio seja só um lag que existe entre o impulso e a consciência. Um pequeno atraso na transmissão da realidade, o suficiente para você achar que teve escolha. É tipo um delay da alma. Mas olha só, não se desespere ainda. Não é que você não tenha controle nenhum. É que o controle é um personagem menor nessa série chamada Vida. E tudo bem, o que importa é que a ilusão é convincente bastante para te manter acreditando no enredo. Agora, se o cérebro é esse roteirista disfarçado, quem é o autor da história? Se ele toma decisões antes da sua consciência, e se essa consciência é só o narrador do atraso, então onde mora, afinal de contas, a liberdade? Sabe aquela sensação gostosa de estar no controle? De que você está ali, sentado na cabine de comando da sua vida, com as mãos firmes no volante do destino? Pois é, isso é pura ficção científica. Aparentemente, a gente não é o piloto. Somos só o passageiro que está aplaudindo a turbulência achando que são fogos de artifício. É curioso como o cérebro, esse traidor simpático que a gente já falou, nos dá um cockpit mental com 1000 botões, luzinhas piscando, painel moderno, radar existencial, mas no fundo, nada ali está realmente ligado. É o equivalente espiritual de um videogame desligado. É igual quando o seu primo mais velho deixa você jogar videogame com ele, mas não te conta que o seu joystick está desconectado. A gente gira o controle, faz vrum, faz até careta, e acredita piamente que está conduzindo a nave. E é aqui que os filósofos começam a entrar na história, com aquele olhar de quem entende que a piada é mais antiga que a humanidade. O bom e velho David Hume, por exemplo, achava que o determinismo não destruía a liberdade. Apenas mostrava que as nossas ações seguem causas previsíveis como peças de dominó com pretensões morais. Ele dizia, se tudo é causa e efeito, a moral ela não desaparece, ela só muda de endereço. Em outras palavras, você pode continuar se achando responsável, desde que você aceite que a sua responsabilidade é a sua consequência lógica de algo que já começou antes de você nascer.
Isso é, de certa forma, reconfortante, né? Pensar que você é livre dentro de uma esteira rolante. Você pode até correr, pular, dar cambalhota para parecer independente, mas o chão se move sozinho. É o que chamam de compatibilismo. Essa filosofia que tenta fazer as pazes entre a liberdade e o destino. Uma espécie de relacionamento aberto entre o querer e o poder. Os compatibilistas basicamente dizem o seguinte: olha, você é livre sim, mas só para fazer o que já está determinado que você faria. É tipo o capitalismo. Você tem a liberdade para comprar o que você quiser, desde que seja dentro do catálogo que eu estou te oferecendo. E é por isso que a frase de Schopenhauer ainda soa tão atual, tão dolorosamente lúcida. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. É uma frase que, se você ler rápido, parece libertadora. Dá até vontade de colocar ela no status do WhatsApp. Mas se reler devagar, dá vontade de pedir um antidepressivo. Schopenhauer foi o primeiro coach honesto da história. Ele olhou para o ser humano e disse basicamente: meu caro, você não é especial. É só um organismo tentando justificar o próprio roteiro. E o mais tragicamente lindo é que a consciência acredita estar no comando. Ela vê as decisões sendo executadas e pensa: fui eu. É o que alguns chamam de a ilusão da agência. O cérebro age, o corpo reage e o ego narra. É como assistir um replay e achar que você está ali jogando ao vivo. Mas a vida é generosa. Ela te dá a ilusão do comando porque a verdade pura seria insuportável. Imagine viver sabendo que nada é realmente escolha, que tudo é apenas consequência. O ser humano precisa acreditar que decide, nem que seja para continuar tendo coragem de escolher o sabor da pizza. Então, sim, meu caro ouvinte, talvez o livre-arbítrio seja como aquele botão do elevador que você fica apertando várias vezes achando que ele vai subir mais rápido. Você sente que está fazendo algo, mas na prática o sistema já decidiu quando é que a porta vai abrir. E aí vem a parte mais engraçada dessa história toda. Ou trágica, dependendo do seu humor do dia. Mesmo quando a gente entende que não está no controle, continua agindo como se estivesse. O cérebro, o ego, a cultura fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada. Continua sorrindo. Só acena e deixa ele acreditar. É um complô cósmico para não desabar a psique coletiva. E essa farsa tem patrocinador. A sociedade inteira depende da crença do livre-arbítrio. O capitalismo, o sistema penal, os coaches, os psicólogos, os publicitários, os pais e até os padres precisam que você acredite que você é livre. Senão ninguém consegue vender culpa, mérito ou redenção. A liberdade virou o combustível da engrenagem moral. Sem ela, tudo entra em colapso. Mas se tudo é causa e efeito, se até nossos desejos vêm de uma origem que não escolhemos, então o que resta do eu? Talvez a gente é como atores numa peça escrita há milênios, que acredita estar improvisando. E talvez a consciência seja o aplauso interno que dá sentido à encenação. Isso não é trágico, é só humano. A gente precisa fingir que o roteiro é espontâneo para conseguir continuar ensaiando. No fundo, todos nós temos uma cabine de comando imaginária, com botões que não fazem nada, mas estão ali brilhando lindamente. E é nesses brilhos que encontramos o sentido da vida, na ilusão bem iluminada da escolha. Mas se a filosofia ainda tenta equilibrar esse paradoxo entre querer e poder, a literatura há muito tempo já se conformou com o destino. Porque os escritores entenderam antes dos cientistas que o enredo da vida é, no fundo, inevitável. Kafka, por exemplo, transformou essa impotência em arte. Seu protagonista é julgado por um sistema invisível, por leis que ele não compreende. Praticamente um espelho do nosso próprio julgamento interno. Dizem que a vida é uma história que a gente escreve todos os dias. Bonito, né? É quase inspirador. Mas se for verdade, preciso te dizer, tem algo de errado com o roteirista. Porque esse enredo está cada vez mais confuso. Cheio de pontas soltas, personagens repetidos e reviravoltas sem propósito. A sensação é de estar preso em um livro de Kafka, só que sem o charme literário que ele tem e sem o prestígio de virar uma metáfora kafkiana. No livro O Processo, Kafka nos apresenta um homem chamado Joseph K., que acorda um dia e descobre que está sendo julgado por um crime que não cometeu. E o pior, sem nem saber qual é o crime. Aí ele passa o resto da história tentando entender o sistema que o condena, mas sem nunca conseguir. É um tribunal invisível, cheio de burocracia e vazio no sentido. Isso soa familiar, não soa? A vida moderna é o nosso próprio processo. A gente corre atrás de explicações, tenta entender as regras do jogo, mas o sistema é invisível. A acusação é difusa e a sentença é silenciosa. Você acorda, paga suas contas, responde e-mails, posta stories sorrindo e ainda assim sente que é um julgamento invisível acontecendo em algum lugar. Como se o universo, o algoritmo e o RH do céu tivesse uma planilha com seu nome e uma observação, em análise constante. Kafka não escreveu uma ficção, ele escreveu um manual de instruções para existir. E talvez a genialidade dele tenha sido perceber antes de todos nós que a liberdade é uma ficção muito bem escrita, que o destino é decidido pelo roteirista que a gente finge não conhecer.
Porque, no fundo, e isso dói admitir, a gente não está vivendo uma história, a gente está sendo vivido por ela. A literatura sempre soube disso. Desde que inventamos a narrativa, usamos histórias para tentar driblar o caos. Criamos tramas com começo, meio e fim, porque a vida real não oferece esses luxos. A literatura é o placebo do acaso, é o calmante da existência. Você lê um romance e acredita que tudo faz sentido, que cada detalhe foi pensado, que cada coincidência tem propósito. Aí fecha o livro e volta para a realidade, onde o autor é o acaso e o editor é o tempo. No fundo, talvez sejamos personagens de uma narrativa coletiva chamada Civilização, escrita por vários autores que não se falam. Um roteirista quer drama, o outro quer comédia, o outro quer publicidade, e nós estamos aqui, tentando fazer sentido no roteiro que muda de gênero a cada semana. Tem dias que é a tragédia grega, tem dias que é a comédia pastelão, e quando a gente acha que entendeu o gênero, vem a vida e muda o escritor. O mais curioso é que todos os personagens acreditam ter protagonismo. A gente acha que tem um arco narrativo, um destino, uma missão pessoal. Mas se olhar bem, quase tudo em nós é repetição de um padrão ancestral. Somos frases reescritas com palavras novas, versões atualizadas do mesmo dilema. O homem tentando negociar com o inevitável. Kafka entendia isso, que a existência é um labirinto de narrativas inevitáveis. Não tem saída, mas tem movimento. E é o movimento que nos dá a ilusão de progresso. O que chamamos de crescimento pessoal talvez seja só uma caminhada mais consciente dentro do nosso labirinto. O destino não é uma linha reta, é um círculo com paisagem. E o mais engraçado é que dentro desse labirinto, a gente ainda se cobra em ser original. Seja você mesmo. É o que falam os outdoors e os gurus motivacionais. Mas ninguém te conta que você mesmo já é um produto da narrativa anterior. A autenticidade virou um figurino com etiqueta. Ser autêntico hoje é só escolher o filtro que mais parece natural. Kafka diria que estamos todos num julgamento. Mas não por um crime, e sim por sermos previsíveis. Por repetirmos os mesmos papéis com diferentes fantasias. O destino, no fundo, é um roteirista preguiçoso. Ele recicla personagens, muda os nomes, reusa cenários e reaproveita os diálogos. Só o figurino muda, às vezes, nem sempre. Mas talvez haja beleza nisso. Talvez o sentido não esteja em escapar do roteiro, mas em perceber o roteiro enquanto ele acontece. A liberdade pode não estar em mudar o final, mas em perceber que o final já estava escrito e ainda assim continuar vivendo como se não estivesse. É um ato de rebeldia poética, dançar dentro da gaiola. E se a literatura nos ensina que o destino é uma narrativa inevitável, a sociologia vai ainda mais longe. Ela nos mostra que até o modo como contamos essa história é moldado pelo ambiente. Que nossas escolhas, nossos gostos, nossos sonhos, tudo isso é socialmente condicionado. Você acha que é livre, né? Que suas escolhas são fruto da sua essência, da sua personalidade, daquilo que te torna único no universo. Ah, é meu jeitinho. Pois é, Alecrim Dourado, sinto muito em te informar, mas talvez o universo tenha uma planilha com seu nome e uma observação do lado em letras garrafais. Segue o padrão. A verdade é que o que você chama de autenticidade pode ser apenas o seu hábitus em ação. Conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, esse francês elegante que conseguiu transformar a humilhação social em tese acadêmica. O hábitus é basicamente o piloto automático social da sua vida. Um conjunto de hábitos, gostos, valores e reflexos condicionados que a sociedade instala em você como que faz um download sem pedir autorização. Você nasce, respira, observa, imita e pronto, está contaminado pelo vírus chamado padrão. Você acha que escolheu gostar de vinho seco? Que decidiu preferir jazz a samba? Que optou por escrever gratiluz no final dos posts porque é a sua vibe? Não, isso é o seu hábitos trabalhando silenciosamente, te moldando para caber direitinho na caixinha social da qual você jura não fazer parte. O hábitos é a forma mais sofisticada de manipulação. Ele não te impõe nada, ele te educa. Ele não te obriga, ele te convence. É o controle com cara de liberdade. E o mais bonito ou trágico é que ele não vem com manual. Ele é transmitido por olhares, costumes, comparações, referências. É a senhora do prédio que comenta que menino educado não fala alto. É o colega que está rindo do seu tênis da marca errada. É uma influência que te faz acreditar que o minimalismo é comprar menos, mas com um estilo caríssimo. A sociedade é uma espécie de teatro sem palco, uma peça apresentada na praça e com plateia o tempo todo. Cada um interpreta o papel que aprendeu desde cedo. O trabalhador honesto, o rebelde criativo, o alternativo consciente, o espiritualizado gourmet, e o aplauso vem em forma de curtidas. No fundo, a gente vive um reality show de obediência inconsciente. A diferença é que nesse programa ninguém é eliminado, apenas domesticado. Bourdieu dizia que nossas escolhas são condicionadas pelas estruturas que nos cercam. E essas estruturas são tão antigas, tão internalizadas, que a gente nem as percebe mais.
É como o ar, você só nota que ele existe quando falta. E é justamente essa invisibilidade que torna o hábitos tão poderoso. Ele define o que é normal, o que é aceitável, o que é sofisticado, e nós seguimos obedecendo, achando que estamos sendo espontâneos. Quer ver um exemplo? A elite come um sushi e todo mundo acha que é chique. O pobre come um peixe cru e todo mundo achou que é necessidade. Um fala, faço terapia, o outro fala, falo com Deus. Ambos buscam o equilíbrio, mas só um é considerado socialmente evoluído. A diferença não está na alma, está no hábitos. É cruel, mas é humano, porque o hábitos não é só um mecanismo social, ele é uma prisão de vidro onde os prisioneiros acreditam que estão livres porque a parede é transparente. E a publicidade, essa nem tenta esconder mais. Ela apenas pinta os muros de dourado e chama de propósito. Ser livre hoje é apenas consumir com consciência e postar com legenda inspiradora. Você se acha diferente, fora da caixa, livre das estruturas, parabéns. Só criaram uma nova caixa para te vender a ilusão de originalidade. O capitalismo é um artista genial. Transformou a rebeldia em produto, a autenticidade em tendência, o inconformismo em hashtag. Mas se liga, não é culpa sua. Nós somos o resultado de séculos de condicionamento cultural, biológico, histórico e digital. O você que decide é uma construção coletiva, uma colagem de traumas, heranças e propagandas. A liberdade, quando existe, é microscópica, um intervalo entre dois condicionamentos. E ainda assim, é nesse intervalo que a vida acontece, entre o impulso e a consciência, entre o quero e o posso, entre o que o mundo impõe e o que você ousa escolher. Talvez o segredo esteja em perceber o teatro e, mesmo sem poder sair do palco, começar a improvisar. Porque o mundo é um grande teatro, sim, mas há algo de mágico em reconhecer a encenação. Quando você entende que o cenário é de papelão e a plateia também está perdida, rir se torna o primeiro ato de liberdade. Rir de si mesmo, rir do sistema, rir do destino que te promete autonomia com um aplicativo de rastreamento que fica ouvindo suas conversas. E é nessa risada, meio triste, meio libertadora, que surge uma pergunta incômoda. Se tudo é determinado pelo cérebro, pela cultura, pela estrutura, onde é que cabe a rebeldia? Será que ainda tem espaço para o gesto improvável, para o erro intencional, para o salto fora do roteiro? Talvez sim. Talvez a rebeldia não esteja em mudar o sistema, mas em perceber o sistema e ainda assim dançar dentro dele. Então quer dizer que o livre-arbítrio é uma ilusão, que nossas decisões já estão escritas, carimbadas no cartório cósmico do cérebro, mas se tudo é uma farsa, por que a gente ainda insiste em lutar contra ela? Por que ainda sentimos esse comichão teimoso de dizer não, mesmo quando tudo, da genética ao algoritmo, nos empurra para o sim? Talvez porque o ser humano, esse animal tragicômico de 2 pernas e autoestima inflada, tenha nascido para desobedecer até o próprio destino. É a nossa forma de arte. Pensa aqui comigo. Desde criança, tudo que você fez foi tentar provar que tinha escolha. Seu pai dizia, não encosta aí você encostava. A escola dizia, senta direito, você sentava igual um instrutor de yoga. A sociedade dizia, trabalhe com aquilo que dá dinheiro, e você escolheu ser filósofo. Parabéns, agora é um rebelde com boleto para pagar. O problema é que essa rebeldia muitas vezes ela é tão programada quanto que ela tenta negar. A gente não foge do sistema, a gente atualiza o sistema como quem muda o papel de parede da cela e chama isso de revolução. A rebeldia virou produto. O capitalismo, esse gênio do disfarce, aprendeu a vender até revolta. Quer se sentir livre? Compre essa roupa legal do Rock in Rio, essa tatuagem de Freedom no antebraço, esse curso de autoconhecimento por 12 vezes sem juros. Quer ser contra o sistema? Coloca um textão no Instagram às 3 da manhã com a hashtag despertar e volta a trabalhar na segunda de manhã. No fundo, estamos todos naquela fase existencial entre a Matrix e a conta de luz. Sabemos que tem alguma coisa de errado, mas precisamos pagar para manter o erro funcionando. E chamamos isso de vida adulta. Mas há algo de bonito nessa contradição. Mesmo que tudo seja determinado, o cérebro, o ambiente, o algoritmo, o café que você toma porque viu o influenciador tomar, ainda assim a gente insiste em tentar ser livre. Mesmo sabendo que talvez não dê. É quase uma fé laica, a crença no improvável. Talvez o que nos torne humanos não seja o livre-arbítrio, mas a teimosia de acreditar que temos um. Porque deixar de acreditar é o nosso ato de resistência. É olhar para o abismo do determinismo e dizer, ok, mas hoje vou usar uma meia de cada cor. E veja bem, isso não é pouca coisa. Pode parecer ridículo, mas talvez a rebeldia comece mesmo nas pequenas escolhas simbólicas. Não é sobre fugir do sistema, é sobre perceber que ele existe e ainda assim ousar brincar com ele. É rir na cara do destino, é tropeçar de propósito no caminho programado. É ser consciente da prisão e ainda assim pintar as grades de rosa-choque. Schopenhauer dizia que um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então, talvez, a nossa glória esteja justamente aí, na consciência desse paradoxo. Saber que somos marionetes, mas ainda assim dançar de um jeito esquisito bastante para confundir o titereiro.
Ser previsível, mas com um toque de improviso. Ser programado, mas com bug de programação. Porque o livre-arbítrio talvez não seja uma questão de decidir, mas de perceber. De enxergar a engrenagem quando ela está gerando e rir do barulho que ela faz. É esse olhar que separa o autômato do pensador, o conformado do cético, o sim senhor do porquê mesmo. A rebeldia impossível é, no fim, uma forma de arte. A arte de não levar o próprio destino tão a sério, de transformar a tragédia do determinismo em uma comédia do improviso. E talvez seja isso que nos salva. Não o poder de mudar o roteiro, mas o humor de interpretá-lo à nossa maneira. E aí, quando você percebe isso, algo muda. Aí você entende que a liberdade não está no controle, mas na consciência do descontrole. E é aí que o paradoxo se fecha com um sorriso. Porque se até agora a gente navegou entre neurônios, filósofos e sociólogos tentando entender quem decide por nós, talvez tenha chegado a hora de olhar para dentro, para essa centelha silenciosa que ainda insiste em chamar de eu. Esse eu que sente, que escolhe, que acredita, mesmo sabendo que pode ser tudo uma encenação. E é justamente aí, nesse instante de lucidez melancólica e esperança teimosa, que nasce a pergunta final. Se não somos livres para escolher, por que ainda sentimos culpa, amor, remorso e arrependimento? Se chegamos até aqui, navegando entre neurônios que dão ordem por nós, filósofos que tentam fazer as pazes com o destino, romancistas que já aceitaram a sentença e sociólogos que mostraram a cela como moda, resta uma pergunta que não é acadêmica. Por que sentimos culpa? Por que o remorso dói, mesmo quando a escolha talvez nunca tenha sido livre? A resposta é curta e venenosa. Sentimos culpa porque somos responsáveis. E responsável aqui não é sinônimo de autor absoluto. Não é o grandioso criador da ação. É o sujeito que responde, que admite que carrega as consequências, que olha no espelho e diz, fui eu, mesmo que meu cérebro tenha sido o roteirista. Isso é o que os compatibilistas, com um sorriso meio cansado, já viviam dizendo. Responsabilidade e determinismo podem conviver no mesmo quarto. Não ser conflito, mas convivem. A culpa, o remorso, o arrependimento, essas sensações são a prova de que, por mais que sejamos moldados, ainda existe um espaço moral onde nos encontramos. É um espaço frágil, minúsculo e às vezes só um fôlego entre o impulso e a ação. Mas é aí que a vida pulsa de significado. Podemos não ter escolhido o desejo, mas respondemos à consequência do desejo. Isso cria laços sociais. Sem essa resposta, sem esse meu erro, a convivência vira caos. É por isso que o sistema jurídico, moral, publicitário, pedagógico, insiste em nos lembrar da tal escolha. Porque uma sociedade sem respostas é uma sociedade que não se governa. O castigo, a reparação, o pedido de desculpas são ferramentas para manter a máquina funcionando. Mesmo se no nível microscópico, a máquina já sabia o que ia acontecer. E é aqui que a beleza aparece. Responsabilidade não exige a ilusão da autoria completa. Só exige presença, exige que, ao perceber o efeito do seu ato, por mais predeterminado que ele tenha sido, você faça algo com essa percepção. Reconhecer, reparar, mudar é gesto ético, não mágica metafísica. É assumir o dado e transformar a história a partir dele. Então se você está aí se sentindo estranho por ter gostado de algo que você não escolheu, por ter agido de forma previsível, por ter amado errado, saiba que tem espaço para a ação moral. A rebeldia que importa talvez não seja quebrar o sistema todo de uma vez, é reconhecer onde você participa dele e decidir, por vezes, responder diferente. Não porque você é livre no sentido absoluto, mas porque a resposta, honestamente dada, constrói um mundo menos injusto. E agora eu te convido, não com afetação, mas com curiosidade, a pensar um pouco mais. Reflita sobre as suas culpas, suas escolhas, seus desejos e pergunte a si mesmo: o que eu posso responder hoje que mude um pouco esse enredo? E, por favor, escreva nos comentários a conclusão que você chegou. A gente vai muito mais longe através do diálogo do que com certezas plantadas como se fossem troféus. E eu posso estar enganado, e é justamente por isso que a gente precisa conversar. Se esse vídeo mexeu com você, se você riu, se irritou, se reconheceu, curta, se inscreve no canal, compartilhe com aquele seu amigo que jura ser 100% dono das suas próprias decisões e convide a ele a discutir com a gente. Comente aqui embaixo. A liberdade é perceber o roteiro e ainda assim dançar no palco. Escreve aí se você concorda, discorda ou se tem outra frase melhor. Eu adoro ser refutado por vocês. E se você quiser continuar a viagem, no próximo vídeo teremos outros devaneios, reflexões e investigações do nosso pensamento. E nunca se esquece disso. Dialogar é avançar. Duvidar é civilidade. E rir de si mesmo é uma forma muito sutil de coragem. Mas eu também posso estar completamente errado. Então pense sobre isso, fique bem e beba água. No final das contas, talvez o livre-arbítrio seja só o placebo da liberdade. Aquela pílula dourada que o ego engole para não admitir que o roteiro já estava escrito antes mesmo do Era Uma Vez. O cérebro decide, o corpo obedece e a consciência, ela só narra fingindo que manda.
Somos autores de uma história que já veio revisada pelo destino e carimbada pelo inconsciente. E mesmo assim, seguimos escolhendo, ou achando que escolhemos, o café, o amor da sua vida, o arrependimento do dia. Mas quer saber de uma coisa? Talvez a beleza esteja justamente aí, em dançar sabendo que a música não é nossa, em rir do próprio descontrole, em assumir que a liberdade é só um nome bonito que damos à aceitação. Então, se o cérebro decide antes de você, pelo menos sorria, como se fosse a sua ideia. Se você chegou até aqui, parabéns. Ou você é curioso, ou o algoritmo errou bonito. Aí do lado tem 2 vídeos, um para te fazer pensar mais e outro para te fazer duvidar de tudo que você pensou. No meio tem um botão para se inscrever e continuar com essa insanidade organizada. Muito obrigado pela sua companhia, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.